Só que o senhor gosta de arrancar meu som, né? Aí depois você volta. Fábio, desculpa te interromper aí, vai lá. Tá, tá. Não, o que eu estou tentando falar é, por exemplo, botar o pé no chão, vamos dizer assim. A minha grande preocupação aí é que o momento que a gente está passando, principalmente essa onda de esquerda, essa onda onde tudo é politicamente correto, você fazer uma nova Constituição, principalmente com essa Assembleia Constituinte, uma nova Assembleia Constituinte, que a Dilma já tentou fazer duas vezes, o Lula tentou fazer uma vez e a Dilma tentou fazer duas vezes, né? Que não existe Assembleia Constituinte separado, se você tiver que mudar, vai ter que mudar a Constituição toda, né? Nesse pensamento, ao meu ver, tá bem complicado e perigoso agora você abrir uma Assembleia Constituinte. Eu acho que a ideia do Luiz Felipe é muito boa, porque ele abrindo para um referendo, é aquela questão, ó, ou vocês aceitam o que está escrito, ou não aceitam, né? Você, hoje, do jeito que está o Brasil, primeiro a gente tem que consertar o que está aí, né? A gente tem que ficar ligado nessas eleições. Você que está assistindo a gente, vote certo, né? Eu não vou ficar falando o nome de presidentes aqui, mas as pessoas sabem o que eu estou falando, vote correto, porque 2008 vai ser uma coisa muito importante para a gente, porque 2019 vai ser ou a mudança ou o pior do que já está, né? E para poder conseguir botar uns alicerces bons no governo, para você pelo menos ter uma proposta de modificação da Constituição ou uma nova Constituição. Porque do jeito que a gente está enfrentando agora o país, amigo, tá muito perigoso você modificar a Constituição hoje. Imagina você cair na mão de uma Assembleia Constituinte que é toda de esquerda, por exemplo. Olha o pepino que a gente vai ter que segurar. Ô, Fábio, Diego, pode falar. uma coisa. Só um minutinho, Arlindo. Olha só um pouquinho, Arlindo. Arlindo, espera um pouquinho. Pode perguntar. É isso que você falou, eu penso exatamente como você. Eu sei que nós precisamos de uma nova Constituição. É fato. Mas eu tenho um medo desgraçado de uma Assembleia Constituinte. É muito perigoso, gente. Agora, nós tivemos a história nos dá dois exemplos horríveis de Assembleia. É isso que eles estão querendo, né, André? A Revolução Francesa, ela aconteceu por causa de uma Assembleia Constituinte, e a nossa Constituição de 88, essa porcaria que está aí, foi uma Assembleia Constituinte. Então, eu tenho um medo muito grande de uma Assembleia Constituinte. Eu sei que precisamos de uma nova Constituição, mas eu tenho medo de uma Assembleia Constituinte. É muito grande. Eu tenho muito mais do que medo. Eu tenho uma fobia, na verdade, do que esperar disso. Olha, fobia é o melhor termo. Sim. Essa Constituição de 88, ela foi feita de um período que a gente saiu de um regime militar e queriam que trouxesse mais liberdade. Mas o que aconteceu? Colocaram tudo na Constituição, né? Tudo que não prestava e não prestava, vamos dizer assim. O que você precisa dizer na Constituição? Isso está na Constituição de 88, dizendo que o Colégio Dom Pedro II é da esfera federal. Para que eu preciso disso na Constituição? Não faz sentido nenhum. Não, a Constituição ela é feita para mostrar para onde o país vai. Se ele vai para uma esfera liberal, se ele vai para uma esfera mais de esquerda, se ela vai ser mais protecionista, se ela vai ser mais para o livre mercado. Quer dizer, ela não pode, como o nosso amigo André, Marcos, todo mundo, falando que, poxa, ela não pode ser muito grande, né? Tanto que a Constituição mais seca que a gente teve, mais enxuta que a gente teve, foi a primeira. As outras foram acrescentando. A nossa é a Bíblia do inferno agora, né? Até você chegar a uma coisa que fica quase que inviável. Por exemplo, a Constituição brasileira hoje tem 250 artigos. Quem consegue ter conhecimento de 250 artigos? Ninguém. Quando você lê a Constituição, você vai ter que ficar durante, sei lá, meses e meses até você conseguir compreender toda a Constituição, mesmo assim você vai esquecer alguma coisa. Você tem que ter uma Constituição que ela seja seca, fácil de compreender, né? Que coloque a administração pública para funcionar naquilo que ela realmente deve fazer, que é diplomacia, segurança pública, né?
forças armadas, né, e serviço público de qualidade. Quer dizer, você não precisa mandar em petróleo, você não precisa mandar em estatal, você não precisa criar empresas que a iniciativa privada deveria comandar, né? O mercado tem que fazer com que a economia gire. O governo, tipo, se tiver alguma crise, alguma coisa assim que vai afundar todo mundo, talvez o governo interfira, talvez, como aconteceu nos Estados Unidos na quebra de 2008. Mas não é toda hora. Entendeu? Como acontece no Brasil, toda vez o governo tem que interferir na economia, porque a carga tributária é muito alta, né? A estrutura de governo faz com que você sufoque a iniciativa privada. Quer dizer, o serviço público ele tem uma estabilidade para você assegurar um bom trabalho, mas isso acontece o servidor também ele não é incentivado a produzir. Quer dizer, são várias coisas que o Brasil tem que mudar, entendeu? Ele tem que se sentir bem no trabalho dele, por exemplo, principalmente o servidor público. O servidor público ele tem que se sentir bem no trabalho dele para ele produzir. O que adianta? Eu conheço vários servidores públicos e falam a seguinte frase: quanto mais eu trabalho, mais trabalho eu tenho. Quer dizer, se eu mostrar trabalho, eles vão me dar mais trabalho. Quer dizer, então o cara prefere não trabalhar. Quer dizer, isso aí é muito errado. A cabeça do brasileiro está muito errada. Viu, Fábio? Então, diga. Não sei se você já leu isso aí. Na época, quando o Sarney convocou a Assembleia Constituinte, antes dele convocar, ele montou uma Constituição. Ele pegou um pessoal, uns juristas, pegou empresários, pegou pessoal de esquerda, pessoal de direita, sindicalistas, e montou uma Constituição. Eu cheguei a ler essa Constituição, não sei se você já leu. Não, mas procure se achar, você tem mais condição do que eu. Eu tenho nos arquivos, mas não sei aonde. Mas eu li essa Constituição dele, mas que Constituição legal. Basicamente, quase a Constituição de 1824, só que melhorada e atualizada para os dias de agora, sabe? Mas ficou uma Constituição muito legal. Só que daí que acontece? Aquela porcaria lá do Ulisses Guimarães não aceitou a Constituição do Sarney. Simplesmente ele jogou no lixo e falou: não aceito, isso é uma ditadura, eu vou montar a minha Constituição. E fez aquela porcaria. Se tivesse pego a Constituição que o Sarney montou, a vida nossa seria hoje, nós seríamos até uma monarquia já, nos dias de hoje. Eu quero que você leia esse negócio, porque eu quero mais alguém sabendo desse assunto para conversar comigo. Mas o que seria uma proposta boa, até conversar com o Luiz Felipe, isso é uma proposta minha da minha cabeça, tá? Vamos ser humildes. Você repristinar a Constituição de 1824, né, trazer ela de volta, né, se a gente pudesse voltar a ser uma monarquia, e adaptar ele ao tempo atual. A gente não precisa reinventar a roda, entendeu? Que eu sentasse com o Luiz Felipe, se eu sentasse com o Luiz Felipe, tivesse a oportunidade de conversar com ele, eu chegaria assim: por que a gente não pega a Constituição que deu certo no Brasil e vamos adaptar aos tempos atuais? Quer dizer, seria muito mais fácil, barato, né? Mas aí é outra história. Dom Luiz falou isso, pode ver num texto que Dom Luiz escreveu, ele falou: a proposta dele de restauração da monarquia seria isso: adotar a Constituição de 24, mas atualizar algumas coisas para agora. Essa é a ideia de Dom Luiz. E seria muito mais fácil, você já tem uma Constituição boa, limpa, para que você possa fazer as modificações necessárias, né? Você não precisa, e se duvidar, você não precisa nem modificá-la no sentido, por exemplo, você pode deixar o texto original em cima, né? Modificar uma emenda lá no final do texto constitucional, dando uma nova interpretação àquele artigo. Você preservaria o texto original, né? E ainda você daria um novo significado àquele artigo. Você preservaria a história, a capacidade da adaptação do povo, né, com as modificações necessárias, e você teria uma